Olá! Realizamos a transmissão e gravação dessa escola interativa nas dependências do Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais, nessa manhã de 2 de julho de 2015. Traremos hoje o repasse das primeiras orientações sobre o GTR aos professores PDE 2014, com Dolores Folador, coordenadora de articulação acadêmica. Na moderação desse evento, contamos com Elisiane Coração e Juliana Wolff, técnicas pedagógicas da educação da coordenação de articulação acadêmica. Na mediação técnica, eu, Darice Zanardini e Sera Sochavski. Desejamos a todos um ótimo evento. Enviem suas dúvidas e comentários pelo chat e consulte na página da Escola Interativa os eventos realizados e a agenda com os próximos. Bom dia, colegas professores da turma PDE 2014, colegas professores, colegas professoras. Sejam muito bem-vindos a essa discussão, essa escola interativa, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização do GTR para a turma em que vocês serão os professores tutores. A ideia dessa escola interativa é passar as primeiras informações, né, as primeiras mudanças que nós tivemos do GTR das edições anteriores para essa edição de 2014. Nós vamos começar então lembrando, né, o que é o GTR, qual é a conceituação que o GTR assume, né, enquanto uma das atividades do PDE. Então, ela é uma das atividades, no caso de todas as edições do PDE, e ela se caracteriza pela interação à distância entre o professor que participa do Programa de Desenvolvimento Educacional e os professores da rede pública. Nós vamos ver que nessa edição a gente ainda avança um pouquinho, né, porque nós teremos a participação também dos nossos colegas dos núcleos regionais e da Secretaria de Educação, uma participação um pouco mais ativa. E pela sua abrangência e conteúdo, essa formação ela se constitui numa importante ação de formação para o conjunto de docentes, pedagogos e gestores da Rede Estadual de Educação do Paraná. Por quê? O GTR ele é uma das formações com maior número de participações, né? Nós temos um grande número de vagas, ele atinge um número considerável dos docentes que estão na rede, e tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo, é uma das formações mais importantes com que o professor da nossa rede conta hoje. Nós temos algumas alterações entre o GTR da turma PDE 2014 e as anteriores. Claro que se nós formos discutir o GTR desde a sua primeira edição, e eu acredito que as pessoas que estão participando dessa conversa hoje, elas conhecem, elas têm participado de outros GTRs, até porque é uma das atividades que pontua bastante para a própria seleção, para ingressar no PDE. As pessoas têm acompanhado, então as pessoas têm percebido que sempre, de uma edição para outra, há algumas mudanças, há algumas melhorias, ou às vezes se dá um passo para trás, depois se avança novamente, o que é um processo comum, um processo natural, quando a gente trabalha com qualquer formação ou com qualquer formato de qualquer discussão, né? A secretaria ou qualquer outra instituição que tenha uma formação como o GTR ou outras formações similares, sempre tem um crescente, um aprimoramento de uma versão para outra. As alterações que foram feitas das edições anteriores para essa, elas foram realizadas a partir de um desafio que foi lançado para uma equipe já há mais de um ano, né? Os gestores da secretaria lançaram um desafio para essa equipe, colocando 3 pontos principais para que fossem superados, ou que a gente pudesse pensar em aprimoramento do GTR. E aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica às edições anteriores, e nem dizendo que eram melhores ou piores, apenas será diferente na intenção de que nós
possamos progredir. Então, ainda quando o professor Cassiano estava na coordenação de GTR, já há mais de um ano, vem sendo feita essa discussão para as alterações do PDE. E foram colocados 3 desafios, né? O primeiro, e que vocês vão sentir bastante, e penso que vão gostar, né, dessa primeira alteração, é assim, nos GTRs anteriores, o professor PDE recebia já o ambiente mais ou menos pronto, né, com as questões já pré-definidas, já havia uma sugestão do que seria lançado no sistema para ele, e as questões eram fechadas, o professor PDE não tinha muita liberdade para trabalhar com aquilo que ele vinha discutindo com o seu orientador, né? A partir dessa edição, e esse novo formato, ele propicia discussões mais substantivas e com maior aporte teórico. Então, o professor PDE, ele vai poder trazer mais, vai dar mais a sua carinha, assim, para o GTR, vai poder deixar a discussão mais elaborada por ele, né, do que com as sugestões da secretaria. O segundo desafio que foi lançado para esse grupo é que o novo formato do GTR permita ao professor participante uma participação mais proativa. Então, ele deixa de ser aquela pessoa que assistia mais o que o professor PDE estava fazendo para ser uma pessoa com uma participação mais ativa, né? Ele vai poder trabalhar e vai poder também, a partir do GTR, fazer intervenções na sua realidade. Então, essa é uma mudança bastante significativa também para quem faz o GTR. Então, a gente tem uma mudança para quem propõe o GTR, que é o professor tutor, que são os professores PDE, e para o participante também. E o terceiro desafio é que essa edição do GTR tornasse o GTR um pouco mais orgânico, não só o GTR, como o PDE como um todo. Porque até então o PDE acontecia com uma ação da Secretaria de Educação, mas que não tinha nem a participação dos núcleos, no sentido mais pedagógico, e nem a participação da Secretaria de Educação. Então, a intenção é que esse grupo que entra para acompanhar o trabalho possa identificar o que é que está sendo trabalhado no PDE, o que é que está sendo estudado, quais são as pesquisas que estão sendo realizadas e como é que a Secretaria pode aproveitar melhor para toda a rede essas pesquisas. A pesquisa do PDE, ela deixa de ser solitária, né, ou uma coisa do grupo que participa do GTR e do professor PDE, né, que era o que a gente conseguia ampliar até então, era o professor PDE, ele trabalhava o GTR com o número de professores que se inscreviam no GTR dele, mas ficava naquilo e uma ou outra situação de alguma participação em algum congresso, alguma coisa, mas ficava restrito a isso. Então, a ideia é tornar o GTR um pouco mais orgânico e que as equipes pedagógicas, tanto dos núcleos regionais quanto da secretaria, conheçam e possam acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos no PDE. Então, para que a gente possa atingir esse terceiro desafio que foi dado para esse grupo, foi criado um grupo de apoio e acompanhamento do GTR. Então, em função de todas as alterações que nós já apresentamos, foi pensado esse grupo de apoio que tem 3 finalidades. Dar suporte ao professor PDE na forma e no conteúdo de cada GTR que será ofertado. O que significa isso? Anteriormente, nós até tínhamos os grupos na secretaria ou no núcleo que acompanhavam, mas era um grupo que acompanhava mais no sentido técnico, de dar mais apoio técnico para o professor, na hora dele montar o seu GTR. Mas não era necessariamente alguém que tinha a mesma formação. Então, eu podia ter alguém me dando apoio para fazer a edição do meu GTR, mas que não era da área
por exemplo, eu sou professor de geografia, digamos assim, e eu preciso que o meu interlocutor tenha essa formação, né? Até então isso não era necessário. O professor GTR, ele contava com apoio técnico, mas não com apoio, a pessoa não tinha esse olhar sobre a disciplina. Hoje, esse grupo de apoio e acompanhamento do GTR, ele terá o professor que vai fazer o apoio a cada tutor do GTR, ele terá a formação na área do conhecimento, tanto no grupo do núcleo regional quanto da Secretaria de Educação. Isso vai, então, proporcionar o maior envolvimento dos técnicos pedagógicos da sede do núcleo no processo de preparação, execução e avaliação do GTR. E por último, e mais importante talvez do que tudo isso, né, esse movimento que vai acontecer vai permitir que a Secretaria possa perceber o movimento todo que se dá na rede, né? Nós podemos identificar a partir das discussões do GTR que a Secretaria precisa investir na formação dos professores em algumas áreas, né? Posso exemplificar, podemos, por exemplo, identificar que os professores participantes do GTR mostram uma fragilidade muito grande em alguns conhecimentos. Vou dar um exemplo que pode ser até um pouco clássico, né? Conteúdos novos que a escola deveria abordar e nem sempre aborda. Vamos falar, por exemplo, da física moderna, né? Nós não sabemos o quanto isso já está na escola. No caso da matemática, as geometrias não euclidianas, vem sendo discutido, vem sendo trabalhado, mas será que já chegou na sala de aula? E se nós tivermos discussões do GTR que mostram, olha, o professor precisa de mais formação nesse sentido, a Secretaria vai conseguir identificar e, quem sabe, pensar a formação para toda a rede que contemple essas fragilidades apresentadas durante o GTR. Que é importante dizer que essas pessoas que vão estar auxiliando nesse processo da construção do GTR, do acompanhamento, na execução, elas não farão nenhuma interferência no sentido teórico. A opção teórica do PDE, né, do trabalho do professor PDE, ela é dada pelo orientador da instituição de ensino superior. Então, as intervenções ou o auxílio que a equipe fará é mais no sentido da disciplina, né, de conteúdo disciplinar, e não na opção teórico-metodológica, que é uma prerrogativa e é exclusivo do professor orientador da instituição de ensino superior. Como é que vai ser composto esse grupo, então? Esse grupo de apoio e acompanhamento do GTR. O professor orientador de curso em EAD são as pessoas dos núcleos regionais, né? Esse grupo é constituído por técnicos pedagógicos do NRE e por professores PDE de edições anteriores indicados pelo núcleo. Essas pessoas, então, como eu já disse anteriormente, serão pessoas que têm formação na área do conhecimento do professor PDE, e cada técnico do núcleo regional vai orientar vai auxiliar, né, até 6 professores PDE. Então, entre 4 e 6 professores PDE. E nós teremos os docentes de curso de formação continuada, que são técnicos pedagógicos da Secretaria, que estarão acompanhando os professores PDE, na proporção de até 60 trabalhos PDE. Então, é como se fosse uma escadinha, né? O professor PDE, no núcleo de 4, os técnicos dos núcleos, os técnicos pedagógicos dos núcleos, essa equipe, né? O professor orientador em curso em EAD, vai orientar, trabalhar com até 6 professores PDE, auxiliando no ambiente, e os técnicos da Secretaria, por sua vez, auxiliarão, então, até 60 trabalhos, mas através do núcleo. Então, a pessoa que vai fazer o contato com o professor PDE é a pessoa do núcleo, né? A Secretaria fica no contato com o núcleo regional.
Nós, assim, só para dar uma ideia para vocês dos números que nós vamos atingir, os professores orientadores de curso EAD, então, o total são 379 profissionais dos núcleos ou professores concluintes do PDE indicados. E docentes do curso de formação continuada na secretaria são 47 profissionais dos departamentos da SED. Aqui também informação na área do conhecimento, ou se o trabalho do PDE é voltado para a diversidade, então é da equipe da diversidade, se é da gestão, é da equipe de gestão da secretaria. Então, aqui a gente é dentro do departamento que cuida da questão do professor, que o professor PDE está pesquisando. Quais são as atribuições do professor orientador de curso em EAD do núcleo, né, ou professores PDE indicados? Esses professores PDE indicados do núcleo são aqueles professores que já concluíram o PDE e que se dispuseram a fazer esse trabalho de acompanhamento. Nós não temos notícia de que há muitas pessoas com essa característica. São mais os técnicos mesmo dos núcleos regionais que acabaram assumindo. Nós colocamos essa possibilidade porque poderíamos não ter pessoas suficientes nos núcleos regionais. Então, em princípio, a maioria dos núcleos regionais. Mas a pessoa que vai estar auxiliando o seu trabalho, isso é importante lembrar, não é necessariamente um técnico pedagógico ligado ao núcleo regional que atende a sua escola. É de um núcleo regional de educação. Foi como nós tivemos que fazer uma distribuição com base em alguns critérios, e aí, para que nós tivéssemos pessoas suficientes que atendessem esses critérios, foi preciso distribuir os trabalhos nos núcleos regionais, sem considerar o núcleo regional a que o professor PDE está assim, a escola do professor PDE tem um núcleo que atende, mas não é necessariamente esse núcleo que vai atender o professor nesta atividade, né? Então, quais são as questões que serão observadas? Quanto à forma, os técnicos, então, esses professores orientadores de curso, né, que são os técnicos lá dos núcleos, quanto à forma do GTR. O que é que eles vão verificar? Eles terão lá uma tabelinha, um checklist, que eles vão analisar se o GTR está de acordo com o caderno de orientações para a edição do GTR da turma 2014. E, na medida em que eles encontrem problemas, eles vão passar ao professor PDE e o problema encontrado, né, eles repassam ao professor PDE para que ele possa fazer a edição do GTR, arrumar esse problema, porque é muito solitário esse trabalho. Então, é importante que alguém, é bom que alguém esteja nos auxiliando, né, que faça a leitura para nós e nos aponte, olha, esse enunciado precisa arrumar, nesse sentido, né, eu encontro alguma coisa que não está de acordo com o caderno, ele vai avisar o professor PDE e também a pessoa da secretaria que está acompanhando. E isso estará num relatório sempre no ambiente escola. Então, nós não vamos entrar em contato, vocês não entrarão em contato com essas equipes por outros meios, é mais usando sempre o ambiente para que tudo fique registrado lá. A outra questão é quanto ao conteúdo. Será verificado, então, se há coerência nas atividades propostas e nos materiais disponibilizados para estudo. Por exemplo, eu me proponho a trabalhar com um conteúdo, vou usar o mesmo exemplo, física moderna, mas eu não tenho os materiais que eu disponibilizo não tem essa... não tem nada, nem ajudam na discussão teórica e nem ajudam na discussão de conteúdo. Então, isso também será apontado. Olha, por que o professor que você subiu está sugerindo esse ou aquele texto se ele não auxilia no seu trabalho, né? Vamos verificar se existem equívocos conceituais relacionados ao conteúdo disciplinar. Então, de novo, não é uma questão da opção teórica do orientador, teórico-metodológica, é mais para verificação de conteúdo. Vou dar um exemplo bem básico, assim, eu digo que uma fração é própria quando ela é imprópria. Então, alguém pode identificar esse erro de conteúdo e apontar. É um exemplo bem raso, eu sei, mas é só para a gente ter uma ideia do que vai ser observado.
e acompanhar as interações do professor PDE em seu GTR, né? Se o professor está acompanhando o GTR, se ele está entrando, se ele está estimulando a participação dos professores cursistas. Então, essas serão as atribuições do professor orientador de curso em EAD. As atribuições do docente de cursos de formação continuada, que serão a equipe da Secretaria de Educação, será de acompanhar e orientar os professores orientadores de curso em EAD, são as equipes dos núcleos, nas questões referentes aos encaminhamentos teórico-metodológicos do GTR, quando solicitada a intervenção. Aqui, esse teórico-metodológico não se refere, de novo, né, eu tenho reforçado isso bastante, à opção do professor, a opção teórica do professor, que é da IES. São questões relacionadas ao conteúdo disciplinar, né? Também irá identificar e sistematizar no ambiente e escola as fragilidades observadas, apontando novas perspectivas para o planejamento e execução de políticas de formação continuada. Então, todo esse acompanhamento, a gente imagina e deseja que isso possa realmente nos ajudar a pensar a formação continuada para toda a rede, né? Na medida em que se detectam alguns indicadores a partir das discussões feitas no GTR. Como será, então, feita essa formação? Esses professores orientadores de curso em EAD e os docentes de curso de formação continuada, os selecionados e mais o núcleo, participarão de uma formação inicial para dar suporte aos professores PDE na forma e no conteúdo de cada GTR que será ofertado. O acompanhamento, né? Essa formação, então, ela será feita, só retomando, por um grupo da Secretaria de Educação, esse grupo que pensou todas essas mudanças para o GTR. É um grupo que vem, como eu já coloquei no começo, já estudando há um ano, né? Em breve vocês vão conhecer essas pessoas, porque eles farão uma escola interativa mais específica para explicar como será o GTR, e aí vocês vão poder conhecer essas pessoas, né? E aí, o período do acompanhamento da primeira etapa é de 20 a 31 de julho de 2015. Então, já neste mês, né, o grupo de apoio e acompanhamento, que são os profissionais designados, eles estudam, analisam e orientam os professores PDE em aspectos da edição e conteúdos do GTR. Aí, na sequência, o professor PDE tem de 1º a 5 de agosto para fazer as adequações. Depois, a segunda etapa do acompanhamento, né? De 10 a 14 de agosto, o grupo de acompanhamento novamente revisa, né, para ver se tudo que foi solicitado do professor PDE, fazer as alterações já foi feito, e aí reorienta no caso, né, caso seja necessário, caso alguma coisa ainda tenha ficado para arrumar. O professor PDE, então, tem para fazer a edição de 15 a 18 de agosto de 2015. E teremos ainda uma terceira etapa, de 19 a 25 de agosto, o grupo de apoio e acompanhamento avalia de novo as orientações e as sugestões que foram feitas na segunda etapa, e o professor PDE ainda tem tem os dias 26 e 27 de agosto, fica só dois dias, porque a gente imagina que muito pouca coisa deve ter ficado, e aí encerra-se para começar o GTR. O acompanhamento do GTR será realizado pelo professor orientador de cursos em EAD, sempre por ambiente virtual de aprendizagem. Nós não temos como fazer o atendimento de outra forma, por telefone ou usando outras formas de comunicação, porque nós precisamos do registro no AVE e seria quase impossível nós trabalharmos. Temos que pensar, né, que nós temos 2.000 pessoas sendo tutores do GTR, mais o número de professores que vão estar cursando, é muita gente, né? Cada professor orientador de curso em AD do núcleo acompanhará até 6 GTRs, foi aquilo que eu já disse no começo, né? Caso sejam solicitadas alterações em seu GTR, essas devem ser realizadas dentro do período de acompanhamento indicado. Então, esse cronograma ele vai estar disponível
no ambiente, vocês vão estar sempre podendo acompanhar. Então, é importante não perder esses prazos, né? A gente precisa disso para que essa nossa ideia funcione, né? Essa nossa ideia desse efeito dominó e desse apoio funcione. Nós precisamos que vocês estejam sempre atentos às etapas. Caso existam dúvidas em relação à edição, o professor deve entrar em contato com o professor orientador de curso em EAD, responsável pelo GTR, sempre pelo AVE, né? Eu já disse isso. O acompanhamento do professor orientador de curso em EAD, ele ocorrerá até o término do GTR. Nós temos até algumas perguntas em relação a isso. Então, sim, é o tempo todo. O professor orientador de curso em EAD vai estar olhando principalmente nesses momentos, mas sempre com a intenção nossa é auxiliar, fazer com que o GTR ele se torne orgânico, ele tenha uma participação maior da secretaria. Eu fiz o PDE me formei com a primeira turma, né, passei em 2008, mas fiz como titular, então eu me formei junto com a primeira turma. E uma das nossas frustrações era que nós não pudemos compartilhar com muita gente o nosso estudo, né, a menos foram iniciativas pessoais, né, que apresentamos os trabalhos em congressos e tudo, mas ele não tinha não chegava num grupo grande de professores, e o nosso desejo é que chegue, né? Nós que estamos fazendo as pesquisas, nós queremos dar a conhecer o que nós estamos descobrindo e estudando no nosso trabalho. Então, acho que vai ser bem bacana esse movimento. As inscrições do GTR para o professor cursista será feita em 2 etapas, né? A primeira etapa, de 13 a 17 de julho de 2015, os professores QPM e QUP poderão se inscrever na sua disciplina de concurso, ou área, né? Ou em gestão escolar. Na segunda etapa, que vai de 27 a 31 de julho de 2015, os professores QPM e QUP poderão se inscrever na disciplina de concurso e área, gestão escolar e educação especial. Então, aqui abre também para educação especial, se sobrarem vagas, né? Os professores PSS poderão se inscrever na disciplina que tiverem maior carga horária de suprimento na data de 30 de junho ou nas disciplinas de gestão escolar e educação especial. Então, aqui, nas edições anteriores, o professor PSS, ele fazia inscrição na disciplina que sobrasse vaga. Então, ele entrava em qualquer GTR. Como essa discussão a gente pretende que seja bem disciplinar, então foi tomado esse cuidado. O professor que é PSS, a disciplina de maior carga horária, que foi o modo que nós encontramos dentro do sistema para identificar qual é a formação desse professor, né? Então, é a informação que o sistema nos dá. Só que nós precisávamos de uma data de corte, né, para poder permitir a inscrição desse professor. Então, o professor ele terá que estar com o registro no sistema dia 30 de junho, professor PSS, para que ele consiga se inscrever no GTR. E na disciplina dele de concurso, desde que haja vaga. Divisão de turmas. Então, nessa edição do GTR, os professores PDE serão divididos em 2 turmas. Nós temos que fazer essa divisão para que o sistema não se sobrecarregue. Qualquer sistema, e às vezes a gente vê acontecendo a mídia informando, olha, não deixem para postar o seu imposto de renda no último dia, porque o sistema se sobrecarrega. Isso é normal, né? Num sistema em que muitas pessoas entram, é normal que fique sobrecarregado e fique lento. Então, para reduzir, minimizar essa lentidão, foram formadas 2 turmas. A primeira turma, formada pelos professores de língua portuguesa, ciências, geografia, química, sociologia, arte, gestão escolar, língua estrangeira moderna e disciplinas técnicas. Para a segunda turma, ficaram as disciplinas de matemática, biologia, história, física, filosofia, educação física, educação especial e pedagogia. Como é que ficaram os módulos do GTR? A ambientação, então, de 31 de agosto a 8 de setembro, da primeira turma, e a segunda turma de 8 a 15 de setembro. O primeiro módulo, de 31 de agosto a 30 de setembro, para a primeira turma, e para a segunda turma de 8 de setembro a 8 de outubro. O módulo 2, de 1º de outubro a 13 de novembro para a primeira turma,
e de 9 de outubro a 9 de novembro para a segunda turma. Módulo 3, de 4 de novembro a 13 de dezembro para a primeira turma e de 10 de novembro a 9 de dezembro para a segunda turma. E, por fim, a avaliação, que para a primeira turma fica de 1º de novembro a 2 de dezembro e para a segunda turma de 10 de novembro a 9 de dezembro. Vocês perceberam, então, até por essa explanação sobre os módulos, que o GTR ele tem uma duração maior, ele passa de ser de mês e meio, que funcionava antes, né? Embora a certificação seja com a mesma carga horária, nós aumentamos o tempo de duração do GTR, para que o professor cursista e o professor PDE tenham mais tempo de fazer as reflexões necessárias, tenham mais tempo de participar dos fóruns, de participar de toda a discussão que será feita. E também porque nós fizemos uma alteração importante na questão do fechamento dos módulos. O professor cursista, ele vai entrar no módulo de ambientação. Quando esse módulo fechar, ele não terá a oportunidade de fazer aquilo que nós chamávamos antes de recuperação. Ou então, às vezes, você podia fazer todo o seu trabalho do GTR, professor cursista, nos últimos dias. Nesse novo modelo, isso não será mais possível, porque estão previstas atividades do professor cursista na sua escola. Então, se ele não for fechando as atividades, não for fazendo, à medida que os módulos forem acontecendo, ele não for encerrando as atividades, concluindo as atividades, ele não dá conta de terminar. Então, infelizmente, né, ou felizmente, para todos nós, se o professor cursista não fechou um dos módulos, ele não vai conseguir prosseguir no GTR. Ele até prossegue, mas ele não vai conseguir, não vai ser certificado, né? Então, nós vamos encerrar mesmo as atividades, vamos fechar o ambiente, vai para o módulo seguinte, fecha a edição, né? Vai para o módulo seguinte no prazo determinado e não há como fazer a recuperação da atividade. Eu acho que era isso que nós tínhamos para conversar. Esse deve ser o meu último slide, sim. Qualquer dúvida que ainda tenha ficado em relação ao GTR, vocês terão uma webconferência que será mais com o grupo, esse grupo que fez todo o estudo e pensou todas essas mudanças que vem sendo feita, como eu já disse a vocês, há mais de um ano, desde fevereiro do ano passado. Esse grupo vai fazer uma escola interativa dia 28 de agosto, novamente para os professores PDE 2014, e fiquem tranquilos, aqueles que não podem assistir, que tem então sala de aula no momento da escola interativa, sempre vai ficar disponível depois no portal para que vocês possam acessar, né? Essa escola interativa, então, ela terá como foco os informes para o início do GTR. Qualquer dúvida também nós estamos à disposição no e-mail da coordenação que a equipe está colocando aí para vocês. Nós temos alguma pergunta mais geral? Podemos encerrar? A maioria das perguntas elas estão sendo respondidas no próprio chat. Dolores, temos algumas questões sobre quando que as inscrições elas ocorrerão e se o professor tutor PDE pode se inscrever como cursista. O professor tutor, não. Esses professores esse grupo de acompanhamento, que nós chamamos aqui, professor orientador de curso em EAD, né, nós não estamos chamando de tutor, nós estamos chamando de professor orientador de curso em EAD, eles não podem se inscrever, tá? O sistema mesmo vai impedir a inscrição, porque é um contrassenso, né? As pessoas vão estar acompanhando, eles vão ter uma atividade bem intensa de acompanhamento dos trabalhos, então eles não poderão ser cursistas. A essas pessoas será dada uma certificação equivalente ao PDE, porque é justo, né? Se nós não dermos essa condição também, as pessoas não poderiam fazer esse trabalho, até porque o GTR é uma das atividades que conta bastante na seleção das próximas edições do PDE.
Então, eles não farão como cursistas, eles estarão apenas acompanhando. O início do GTR, hoje mesmo, nós vamos publicar um cronograma, né, uma notícia sobre as inscrições, que elas abrem já no dia 13 de julho, já as inscrições para o GTR. E o início está previsto, deixa eu ver aqui, acho que nós não colocamos o cronograma, mas vou pedir para a equipe que está no apoio informar lá no chat o início, aqui está aqui o início, a ambientação para a primeira turma começa 31 de agosto e para a segunda turma 8 de setembro. Mais alguma pergunta? O pessoal também está perguntando se os slides poderão ser disponibilizados. Sim, eu não sei se nós não tem como disponibilizar já, né? Nós podemos disponibilizar na página, assim, da Escola Interativa e também lá do PDE, né? Sem problema algum. Mas eu desejo aí a todos bons estudos no PDE. Nós temos algumas questões para ajustar no pós-greve, né? Então, logo nós tenhamos as conversas com as universidades, nós postaremos um novo cronograma. O que eu sugiro além do GTR, que já se inicia, é que os professores vão entrando em contato com seus orientadores, aqueles que ainda não começaram a implementação dos seus projetos, busquem os seus orientadores, e em breve nós vamos estar disponíveis, em breve mesmo, porque nós temos já na próxima semana uma discussão com as universidades, nós esperamos conseguir, junto com a universidade, pensar o novo cronograma de atividades para o PDE 2014, a implementação, e todas as outras etapas, e a entrega até a entrega do artigo final. Então, se acalmem, né? A gente vai fazendo as coisas na medida do possível, até esse tempo maior para o GTR ajuda, né, em função de que as coisas vão estar um pouco acumuladas. Desejo a todos bons estudos e vamos desejar a todos nós boa sorte nesse novo modelo do GTR. Estamos à disposição na coordenação, né? Se precisarem de nós, estamos aí para ajudar. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Então, agradecemos a participação de todos. Só lembrando que ainda há algumas questões que as meninas estão respondendo pela própria ferramenta do Cover It Live. A transmissão do vídeo está sendo encerrada agora. E desejamos a todos, então, um ótimo trabalho nesse GTR. Obrigada.